paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Com muita alegria estamos aqui mais uma vez para estudar mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje, última aula do trimestre, professor Márcio. Verdade, trimestre abençoado, né? Abençoado, fechando o trimestre. Hoje é a lição de número 13, né? Estudamos aí ao longo desse trimestre a respeito aí dos reis de Israel, né? O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E estudamos, né, professor Márcio, aí a respeito dos reis de Israel, Reino do Sul, Reino do Norte, ministério do profeta Elias, ministério do profeta Eliseu. Então foi um trimestre abençoado, né? Foi, muito bom, maravilhoso. E podemos aumentar o nosso conhecimento, né? Verdade. Enriquecer o nosso conhecimento. Exato. Também, professor Fabiano. E tivemos a clareza de que idolatria não combina com Deus. Com certeza. Deus não suporta a idolatria. Não suporta. Então nós tivemos desde o começo desse trimestre falando sobre isso. Isso. E eu creio que o aluno, a aluna, a pessoa que se interessou em conhecer mesmo, em aprender, aprendeu muito. Com certeza. Tivemos a oportunidade nesse trimestre de nos aprofundar em histórias bíblicas, né? Sim. A cura de Naamã, nossa, que bênção que foi aquela aula, podemos aprofundar em vários ensinamentos, né, para a nossa vida ali, a respeito ali na cura de Naamã, dos exemplos, né, dos reis ali. Sim. O relacionamento entre o povo, entre Deus e o seu povo. Toda vez que o povo obedece, Deus age em favor daquele povo. O povo desobedece, Deus permite que se levante alguém para punir aquele povo. Nós podemos ver nesse trimestre tudo isso, ter essas lições que são muito reais, estamos agora na realidade, né? O mundo está passando por isso. O que nós estudamos aqui, nas histórias dos reis de Israel e de Judá, nós estamos vendo na sociedade hoje. Com certeza. O apóstolo Paulo mesmo diz que tudo que está escrito aí para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, né? É verdade. Então nós devemos tirar em todas essas lições e coisas para melhorar a nossa vida, para não cairmos nos erros que o povo de Israel caiu e acabou ali cultivando no cativeiro, né? E é justamente hoje que nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título O Cativeiro de Judá. Estudamos em lições passadas a respeito ali do cativeiro de Israel, né, professor Márcio? O Reino do Norte. E hoje, nesta última lição do trimestre, estudaremos aí então sobre o cativeiro de Judá, também conhecido como Reino do Sul, né? Exatamente. Apesar do povo judeu ali saber, né, o que tinha acontecido com o Reino do Norte, né, que já tinham sido levado cativo ali para a Síria, mais ou menos mais de 100 anos antes do cativeiro de Judá, né, eles continuaram ali desobedecendo a Deus, né, não tomaram aquela lição para a vida deles. Não. E acabou culminando no E cativeiro. veja que interessante, professor Fabiano, que Deus levantava um rei que obedecia a ele, o rei trazia o povo novamente à adoração, porque a liderança conta muito, né? Verdade. É a liderança que vai influenciar o povo vinha, se voltava para Deus, tirava a idolatria, Deus começava a abençoar aquele povo. Passava-se aquele rei, nós vimos na lição 2 anterior aí, entrava um rei que não obedecia a Deus, o povo voltava para a idolatria. Exatamente. Veja que aquilo estava no coração deles, de um tal jeito, né? Que com 40 anos aí de diferença, eles já esqueciam de Deus, viravam as costas para Deus novamente. Exatamente. E agora vai chegar o dia que não tem para onde fugir. Não tem mais jeito, né? Acabou culminando ali no cativeiro do Reino do Sul, o Reino de Judá. Eles não perseveraram na palavra de Deus. Não perseveraram. Mesmo tendo o exemplo ali do Reino do Norte, levado cativo, eles não perseveraram, eles não obedeceram, eles não ouviram os mensageiros de Deus. Que Deus sempre envia seus mensageiros para alertar o povo, para que o povo se arrependa, para que o povo volte para os caminhos do Senhor. Mas mesmo Deus enviando vários mensageiros, o povo não ouviu, não deu crédito à pregação daqueles profetas. Verdade. E acabou culminando aí no tema da lição de hoje, que é o cativeiro de Judá. O texto áureo da nossa lição se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16, que diz assim:
porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Olha que triste, professor Márcio. Nós sabemos, né, que tem situações aí de enfermidade, né? Quando chega até um certo ponto, né, até um certo nível, né, se evolui tanto que já não existe mais tratamento para aquela enfermidade, já não existe mais remédio que possa sarar aquela enfermidade, né? Exato. Foi assim também que aconteceu com o endurecido coração do povo judeu, né? Apesar de toda a demonstração de misericórdia de Deus pelo povo, nesses aí, quantos? 400 anos de história dos reis? Quase 400 anos. Deus sempre passou misericórdia, sendo derramado sobre aquele povo, mas o povo, como nós falamos, né, o povo voltava para Deus e voltava e ficava com o pecado, não tirava aquilo do seu coração. Na lição do profeta, que falou sobre o profeta Elias, nós lemos lá que ele disse: até quando cocheareis em dois pensamentos? Embora Deus enviando vários profetas, né, para alertar o seu povo, aí, para bradar ali contra o mal que aquele povo estava fazendo, mas de nada adiantava. É como se tem um ditado que diz, né, entra por um ouvido e sai pelo outro. Exatamente. O povo não dava atenção ali, né? Exatamente. Então algum tratamento mais sério precisava ser feito com aquele povo, né? O remédio já não estava mais fazendo efeito. Então precisava ali um tratamento de choque para aquele povo que foi aí justamente o cativeiro, que ele foi levado para o cativeiro da Babilônia, né? Nós estamos vivendo uma época, professor Fabio, que muita gente está pregando por aí que Deus é amor, amor e amor. E não é mentira, é verdade. Sim, só que Deus é justiça, justiça e justiça também. Então o que estão pregando por aí, o evangelho da facilidade, é que não importa o que você está fazendo, Deus é amor e vai ter misericórdia de você. Não vai, nós sabemos pela Bíblia, e nesse trimestre que nós vimos aqui, que Deus derramou toda a sua misericórdia, mas quando não deu mais, então Ele puniu aquele povo. A sua ira se acendeu contra aquele povo. Não restava mais nada a fazer. E isso vai voltar a acontecer na volta de Jesus. Verdade. Muita gente que está achando que pode servir a Deus de qualquer jeito, que não precisa ter santificação, que não precisa ter obediência, a ira do Senhor vai se acender contra essa pessoa. Verdade. Por isso que nós devemos estudar a palavra de Deus, né, professor Márcio? Exato. Os exemplos aqui da palavra de Deus, aqui no Antigo Testamento mesmo, com a nação de Israel, vale para os nossos dias também. Vale. Muita gente que fala, o Antigo Testamento não é para os nossos dias. É sim. Olha os exemplos que nós temos. E o exemplo aqui, no período da monarquia do povo de Israel, é o melhor exemplo que nós podemos tomar. As advertências que Deus dava, mandava os profetas, mandava os mensageiros, e o povo continuava na idolatria, continuava na desobediência. Tinha alguns certos momentos que até que eles se consertavam, se arrependiam, buscavam o Senhor. Mas como o professor Márcio já falou no começo da aula, parecia ali que passava uma geração e já esquecia de tudo isso e voltavam nos erros. Então, infelizmente, chegou um momento, né, que esse tratamento de choque tinha que ser feito, já que não existia mais remédio para esse tratamento, né, para essa enfermidade tão profunda que estava ali no povo de Judá, no Reino do Sul. E ainda pior, né, professor Márcio? Esse tratamento de choque, essa operação que Deus teve que fazer, foi sem anestesia. Foi com muita dor, com muita morte, com muito lamento, com muita destruição. Que foi como foi aqui. Não foi feito um convite para o povo, vamos para lá. Não, foi tomada a força, tirada a força. Né? Primeiro foi sitiada a cidade, teve todo o sofrimento, fome, morte. Ali mãe perderam seus filhos, os filhos perderam mãe e pai, aí por diante. Então houve uma grande destruição, sendo que se fossem obedientes não era necessário aquilo. Não precisava de tudo isso aí. Babilônia vem ali em 3 momentos, destrói o templo, destrói a cidade, mata as pessoas, incendeia tudo e leva a maioria da população cativa lá para a Babilônia. Triste fim do Reino do Sul, o Reino de Judá. Tinha tudo para dar certo, mas acabou aí por causa da desobediência a Deus, acabou caindo no cativeiro da Babilônia. A nossa verdade prática destaca que todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Como Deus é bom, né, professor Márcio? Ele é tão bom
que não nos fez robô. É verdade. Né? Nos deu aí um livre-arbítrio para que nós possamos aí fazer as nossas escolhas livremente, todo dia, não é verdade? Sim, é verdade. Só que a cada escolha que nós fazemos, existe uma consequência. E a escolha do povo de Israel deu a consequência, o cativeiro da Babilônia. E para a nossa vida também, professor Márcio. Também. Devemos cuidar com as nossas escolhas. Sim. Professor Fabiano, plantar é opcional, planta se quer. Agora, colher é obrigatório. Não tem mais jeito. Não tem jeito. Plantou, vai ter que colher. Seja o que for, né? Seja o que for. Seja o que for. Plantou, vai ter que colher. Então, veja a consequência, né? Eles plantaram isso para eles. Agora estão colhendo. Exatamente. Que é o cativeiro, que é sair da sua pátria, perder sua família, ser levado como escravo. Enfim, todo esse sofrimento. Por quê? Porque eles plantaram desobediência a vida toda. É verdade. Uma verdade prática que está. O ser humano se torna cativo. Cativo, fica aprisionado, fica escravo das suas escolhas. Verdade. Vivemos situações, conhecemos pessoas que fizeram escolhas erradas no passado e hoje são cativas das suas escolhas no passado. Verdade. Conhecemos sim. Tem que pagar as escolhas erradas que fizeram. E não tem o que fazer. Aqui se planta, aqui se colhe. É a lei da semeadura. Se você fizer escolhas erradas, tomar decisões erradas, as consequências serão más. Gálatas 6, versículo 7, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas é assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Verdade. É a lei do retorno. É a lei do retorno, a lei da semeadura. Lei da Vale semeadura. para a vida de todo mundo, Exato. a todas as gerações e em todo o canto da terra. Exatamente. Essa é a maior verdade que existe, né? Exatamente. A introdução da nossa lição diz assim: a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho do rei Josias; Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia, em 605; Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597 a.C., e Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nesta lição veremos Zedequias rebelando-se contra o rei de Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586 a.C. O Reino do Sul, professor Márcio, durou ali cerca de 345 anos. O Reino do Sul, depois da divisão de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul. Certo. E durante esses 345 teve 20 reis. Desses 20 reis, diferente do Reino do Norte, né? No Reino do Norte todos os reis foram maus aos olhos do Senhor. No Reino do Sul alguns reis foram bons, né? Sim, verdade. Só que a minoria foi boa. Desses 20 reis, apenas 8 Exato. fizeram as coisas conforme Deus queria, andaram nos caminhos do Senhor. Então, de 8 para 12, então a maioria dos reis fez as coisas erradas. Nós falamos, não tinha sequência, né? Aí morria aquele rei que obedecia a Deus, entrava, o povo não dava, porque o povo não precisava seguir o rei. Sim. Nesse caso, eles podiam até ser punidos pelo rei, mas iam ficar com a palavra de Deus, mas eles não, eles preferiam a facilidade. Exato. Como até hoje. Hoje é assim. Eles preferiam, não vamos ficar contra o rei, não. O rei mandou adorar agora uma pedra, vamos adorar a pedra. Acabou. Temos regalias com o rei, então. E era assim que acontecia. Cada rei que se levantava e assumia o Reino do Sul, né? Fazia as conforme a sua vontade. Hoje nós vemos muito isso nas alianças, igreja e política, né? A igreja envolvida em todos os meandros da política, está essa mistura. Verdade. Aí não pode ir contra a política, ou o político que está lá fazendo politicagem, porque está recebendo benefícios dele. Com certeza. E Jesus não aprova isso não, a igreja não ficou para isso. A história da igreja nós conhecemos, que a partir do momento que a política entrou na igreja, a igreja desandou. Foi a mistura que está até hoje. Exatamente. E aqui também, se o povo fosse fiel a Deus, certamente Deus mudaria o coração do rei. Claro que sim. Mas o povo estava só esperando uma chance, só esperando uma oportunidade para voltar para a vida de idolatria e desobediência a Deus. Com certeza, é aquela desculpa, né? Sim. A desculpa, ele sempre tem alguma coisinha. Que como nós vimos aí a maioria dos reis,
Até aquele rei que era bom aos olhos do Senhor, quando fazia aquela fazer uma limpeza no reino, sempre deixava um altarzinho de pé. Exato, deixava alguma coisa. Talvez só Josias, né, que limpou tudo, destruiu tudo e acabou, mas dos anteriores, sempre deixava um altarzinho para o povo olhar, se lembrar e voltar nas práticas que fazia anteriormente. Então, é complicado, não tinha o que fazer mesmo. Acabou ocasionando o juízo de Deus sobre essa nação. Hoje é muito assim, né, professor Fabiano? Balada gospel, cerveja sem álcool, é as coisinhas que foi deixada, né? Querem buscar festa junina, elas querem buscar, então não rompeu definitivamente. Exatamente. Não querem romper com o mundo, querem ficar com alguma coisa. Sempre fica um pezinho. Isso tem consequência, Claro, vai ter, né? Se trás... não houver entendimento de mudança, claro. Tem consequência. E a consequência aqui do povo foi levado cativo. Mas na nova aliança, a consequência qual que é? O inferno. Exatamente. É céu ou inferno. Uma das coisas que Deus exige do seu povo é a santidade. Santidade é ser separado de tudo. Sim. E a própria palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então se você fica nessa mistura, um dia está na igreja, outro dia está lá fora, um dia está na igreja, outro dia está lá fora, o final não vai ser bom. Vivendo com essas imitações do mundo. Exatamente, é complicado, muito difícil mesmo. Ponto 1 da nossa lição, o declínio espiritual de Judá. Subtópico de número 1, as advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado da idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus. Assim como ocorreu, professor Márcio, com o Reino do Norte, Deus também enviou os profetas do Reino do Sul para alertar o povo, para advertir o povo, para mostrar ao povo que eles estavam fazendo coisas erradas, para que eles se arrependessem e voltassem para os caminhos do Senhor. E dentre esses profetas aí que Deus levantou, podemos destacar o profeta Isaías, né? Sim. O profeta Jeremias, que vamos ver aqui na lição, o profeta Miqueias também, que foi usado ali no Reino do Sul. Então são profetas, professor Márcio, que foram levantados por Deus para alertar o povo. Alertar o povo, exato. E o povo dá ouvido aos profetas? Não. Jeremias chegou ao ponto até quase ser morto, né? O rei queria matar Jeremias. Exato, foi preso, foi jogado numa cisterna, foi ignorado por todos, por quê? Porque falava a verdade, trazia aquilo que ia acontecer. Exato. Ele era um arauto de Deus ali, dizendo, olha, vocês se consertam, vai acontecer isso, nós vamos para tal lugar. Como o país estava numa prosperidade maravilhosa, tudo bem, dinheiro, saúde, ninguém acreditava no Jeremias. E como o professor falou, a ponto do rei falar, mata porque ele só traz notícia ruim. Exatamente. E o povo não gostava de ouvir notícia ruim. Quem não gosta? Porém, tudo se cumpriu. Toda a palavra falada pelo servo de Deus, Jeremias, mandado por Deus, se cumpriu. Verdade. E assim também nos nossos dias. E hoje nós temos aqui a palavra. Aqui, ó. Temos a palavra de Deus que mostra o caminho. Temos a igreja do Senhor que está pregando o Evangelho, mostrando o mundo inteiro. Temos profetas e profetas sérios, gente de Deus que estão falando. Temos professores falando, pastores falando, crianças falando. Está todo mundo anunciando. Exatamente. Tudo isso, professor Fabiano, para que não tenha nenhuma desculpa no dia do juízo. Verdade. Tudo está sendo falado, está sendo gravado no céu. Deus tem tudo isso lá. Então está sendo tudo falado, como foi nos dias dos reis aqui. Para que não haja nenhum tipo de... mas eu não sabia que era assim. Né? Uma desculpa, né? Não sabia sim porque está sendo falado. E tem a palavra de Deus, e tem o próprio Deus falando no coração também. Exato. Porque às vezes você que está nos vendo, ou você não quer mais acreditar em nada, acha que está tudo sem crédito, então peça a Deus, Ele vai falar no teu coração. Ele vai falar. Deus vai usar. E aí, mesmo você não acreditando, mas Deus vai usar, pode ser até uma pessoa, ou Ele mesmo vai te esclarecer a mente. Exato. Mas é preciso se achegar a Deus, querer conhecê-lo. Jesus disse para os discípulos, quando ele estava prestes a voltar para o céu, ele falou, não chamo vocês de servos, mas de amigos. Então ele quer amizade. E amigo, professor Fabiano, eu tenho a alegria de ser seu amigo, desfrutar da sua amizade.
Então eu vou na sua casa, você vai na minha casa, nós temos intimidade, temos conversa. Jesus quer isso, Ele quer uma intimidade, Ele quer que a gente se aproxime dele. Exato. E não tenha medo de ter dúvida, não, Ele esclarece dúvida, Ele ajuda. Verdade. Muita gente não quer se aproximar de Jesus hoje porque Jesus disse que tem que ter renúncia. Renuncie-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Né? O mundo não quer se renunciar. Por causa do orgulho, muitas pessoas não se dobram a Jesus. Exato. Na lição sobre Naamã, nós vimos sobre isso, que o milagre só aconteceu na vida de Naamã a partir do momento que ele se humilhou perante Deus. Ele deixou o orgulho de lado e se humilhou. E infelizmente muitas pessoas hoje também estão nessa situação. Por causa do orgulho, não se aproximam de Deus, ficam distante de Deus. E acabam aí ocasionando. E só para lembrar também, boas obras não trazem salvação. Exato. Que maravilha, continue fazendo, é muito bom, mas para salvação não. Não basta. Salvação é o sangue de Jesus. Somente O sangue do sangue de Jesus. Ponto, subtópico 2, previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. No tempo desse grande profeta havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudo-profetas, Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos falsos profetas dos nossos dias. E aqui tem um texto bíblico, professor Márcio, que eu vou ler. Jeremias capítulo 23, versículo 16 e 17 diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis, se a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vocês. Então esses falsos profetas, esses sacerdotes que tinham na época de Jeremias, estavam ali colocando uma confusão na cabeça do povo. Exato. Né? Enquanto que Jeremias anunciava o juízo de Deus, esses falsos profetas, não é assim, a paz vai continuar, né? Não se preocupe, não é bem assim que funciona. Exatamente. E não vivemos, nossos dias também é assim. Não mudou, a história está se repetindo. Se repete. Não mudou, está a mesma coisa. É como eu disse, né? Tem aquele evangelho do Deus é amor, nós temos que estar tudo junto, Deus é um só. Não é. O Deus da Bíblia, o Deus da salvação é diferente. Ele não aceita a idolatria, ele não aceita a desobediência, ele não aceita nada pela metade, professor Fabiano. É como você falou, professor, tem que renunciar. Renunciar é abrir mão daquilo que eu mais gosto em favor de alguém, de algo. Aqui no caso de Jesus, do Evangelho. Então tem muita gente que pensava, então eu vou ser um prisioneiro do Evangelho e posso falar. Não, pelo contrário, você vai ser livre. Porque a verdadeira liberdade, professor Fabiano, é em Jesus que nós temos, sim, só em Jesus. Exatamente. Ser livre não é fazer tudo que a gente quer. Ser livre é ter condições de fazer o que quer e não fazer. Não fazer. Isso é liberdade. Isso, sim, e é só Jesus que pode nos dar. Verdade. Esses falsos profetas aqui, professor Márcio, eles profetizavam falsamente em nome de Deus, né? Usavam em nome de Deus falsamente. E o povo, como estava em dúvida de quem era o Deus verdadeiro, acabava caindo e acreditando nesses falsos profetas. Sim. Aí quando Jeremias se levantava, ou os outros profetas se levantavam em nome de Deus realmente, eles não acreditavam. Não acreditavam. Então é muito perigoso, meus irmãos, como a lição destaca aqui, ó. Precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Tem muita gente aí hoje falando em nome de Deus, mas não é Deus que está falando. Não. Né? Não é. Quantas profecias são entregues aí durante o culto, igrejas, que as pessoas usam o nome de Deus para entregar profecias e às vezes não é. Às vezes aquela profecia não se realiza, acaba ali ocasionando ali uma desilusão daquela pessoa. A pessoa acaba se afastando da igreja, poxa, Deus prometeu e Deus não fez. Exatamente. Quantas pessoas nós já não vimos, professor Márcio, acontecer isso? Muitas. Esse fato também é aquele fato
da fé da pessoa está na areia, né? Não é? Não tem fundamento, não tem conhecimento bíblico. Porque se tiver conhecimento, professor Fabiano, eu sempre digo assim para os meus alunos, quem tem conhecimento bíblico sabe que Jesus fez uma promessa só para nós aqui na terra. Qual? Qual promessa? No mundo tereis aflições. Na terra é isso, ele prometeu o céu, prometeu o reino, mas é depois. Aqui na terra, enquanto estivermos aqui seguindo, enquanto ele não vier nos buscar, nós vamos ter aflições. Então, por falta desse conhecimento, dessa base bíblica, muita gente sai, ele dá ouvido ao homem que está falando, à pessoa que está falando, e não dá ouvido a Deus. Aí, como você falou, não cumpre. Um tempo atrás, eu fui visitar um moço que estava afastado da igreja, e ele me disse que saiu da igreja porque Deus enganou, prometeu e não cumpriu. Aí eu perguntei, mas Deus veio falar, você conheceu? Eu falei para ele, nem Moisés viu, mas você viu? Não, mas Deus usou um vaso. Vaso pode estar furado, vaso tem trinca, vaso quebra, vaso é de barro. Então, se Deus te prometeu, ele vai cumprir. Mas se foi o vaso, então vai lá e cobra no vaso. E não abandone a Deus, abandone o vaso. Se vai ficar mais fácil abandonar Deus, né? Entendeu? Então não é assim. Nos dá de desculpa. Quando receberes uma profecia, tem profecia de Deus, claro que tem, nós cremos nisso. Sim. Mas fica na bênção, espera. Se for de Deus, vai se cumprir, se não for, não vai. Com certeza. E espera o tempo. Espera o tempo, não sai não. Tem promessas de Deus aí que não é da noite para o dia que vai ser realizado. Não. Pode durar anos, pode demorar muito tempo para ser realizado. Então, tu confia em Deus, se realmente é a promessa de Deus, vai se cumprir. No momento certo, que Deus achar que é o momento, vai se cumprir na sua vida. Continua servindo a Ele, se preparando. Verdade. Vai se preparando naquilo que você acredita que Deus quer te usar, se é palavra, se é ensino, se é música, não sei, mas vai se preparando e vai sendo servo, que no tempo certinho Deus não mente para ninguém, família. Deus não engana ninguém, Deus não ilude ninguém. Deus tem maior alegria, maior prazer em cumprir, em nos capacitar para o trabalho da sua obra. Então, a sua fé tem que estar firmada. E uma das condições de firmar essa fé, qual que é, professor Fabiano? Conhecendo a palavra. E uma das fontes maravilhosas para conhecer a palavra, qual que é? Escola Bíblica Dominical. Tenho certeza que esse povo aqui de Israel, aqui do reino de Judá, fosse enraizado na palavra, na época deles era a lei de Moisés, né? Entendessem a lei, se dedicassem ao estudo, quando se levantassem esses falsos profetas, anunciando essa paz, assim, opa, não é isso que Deus fala na lei de Moisés? Exato. Nós estamos desobedecendo, nós estamos cultuando a deuses estranhos, estamos fazendo sacrifícios a deuses estranhos dentro do templo. E a palavra de Deus diz que nós não podemos, eles sabiam que estava errado. Eles preferiam acreditar nesses falsos profetas porque ficava cômodo para eles. Tinha as regalias. Né? O fim chegou, né? O fim acabou chegando. Subtópico 3. Motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, dentre eles Miqueias. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. A situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia. Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. É verdade. Podemos elencar, professor Márcio, talvez aqui 3 pontos, né, que levaram Judá ao cativeiro. 3 pontos principais, 3 decadências, né? Foi a decadência política, né? A decadência social e a decadência religiosa, não é verdade? Decadência política por causa dos reis. Exato. Os reis que faziam as coisas erradas, que traziam ídolos, né? Sacrifícios para o templo, que acabou levando o povo também à desobediência a Deus. Exatamente. Decadência social, por causa desse mau exemplo, né, professor Márcio? Eles praticavam todo tipo de injustiça social, imoralidade, prostituição, avareza, violência, né?
Chegou até o ponto, né, professor Marcinho, que Deus compara-os a Sodoma e Gomorra, né? De tantas coisas erradas que eles estavam fazendo. E aos seus olhos achavam que estava tudo certo. E achavam que estava certo. Aí se levantavam os profetas e matavam, porque é melhor matar do que ouvir a verdade. Né? É melhor a gente fugir, matar, dizer que o outro é maluco, é doido, do que ouvir a verdade. Exatamente. E também essa diferença social que existia. Exatamente. Tiravam do pobre, que já era pobre, ficava mais pobre ainda. A injustiça prevalecia até dentro dos tribunais, né? Eles eram comprados ali. O pobre não tinha jeito a nada. Não. O pobre, além de ser pobre e miserável, não podia nem correr atrás do direito que ele tinha, porque ele sabia que não ia ganhar na justiça. Permita-me, professor Fabiano, continua não tendo direito a nada. É verdade. É verdade. Continua sofrendo do mesmo modo. Continua sofrendo. E por causa, justamente, o povo achava que estava certo, porque seguia o exemplo da sua liderança, os reis. Os reis faziam coisas erradas, o povo se achava no direito de também fazer as coisas erradas. Exatamente. É a liderança, né? A liderança. A liderança, o liderado está olhando para a liderança. Exatamente. E conforme for a liderança, ele também vai fazendo. Então, por isso a importância de uma liderança sólida na palavra de Deus, na presença de Deus, né? E qualquer coisinha que a liderança fizer errado, os liderados também vão fazer errado. Também. Vão sentir o direito de fazer errado. Já há uma propensão nossa, ser humano, de ir para o lado errado. A gente já está sempre inclinado para o lado errado, né? Ainda com a liderança facilitando, aí desanda de vez. E também a decadência religiosa, né, professor Márcio, que levou aí esse povo ao cativeiro. Né? Já não se bastasse essa decadência política, essa decadência social, né? Sim. A decadência religiosa, que era dos sacerdotes, dos falsos profetas, levando o povo ali à apostasia, à idolatria. É o pecado aí que Deus abomina. Tudo interligado, porque eles faziam isso para agradar o rei, para receber benefício e levar o povo. Chegou ao ponto tão triste, né, que nós vimos na aula passada, que o livro da lei estava perdido dentro do templo. Né? O livro da lei que regia aquele país, a lei de Deus estava perdido, foi achado na reforma do templo. Exatamente. Então veja que lei que estavam obedecendo lá, quem estava regendo eles? Cada um por si, cada um fazia o que queria. Exatamente. Como nos tempos de juízo, né? Sim. Antes da época da monarquia também assim, cada um fazia o que era certo. E era um triste período do povo de Israel, mas que na época da monarquia continuou do mesmo jeito. Na verdade, o povo de Israel, professor Márcio, desde a época do deserto já se mostrou que era um povo desobediente. Sim. Desde não tinha o que fazer. Tanto que aquela geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. No deserto. Teve a punição, morreu no deserto, não entrou. Tinha promessa, né? Tinha promessa. Tinha promessa. Morreu. Tem um hino aí que diz, né, que quem tem promessa de Deus não morre, né? Mas cuidado, a geração inteira morreu no deserto. Tinha promessa, morreu. Hebreus capítulo 11, dá uma lida lá que você vai ver. Todos tinham promessa, todos morreram. Nenhum viu o Salvador. Cuidado com o povo que saiu do Egito também tinha promessa, mas morreu. Por causa da desobediência. Então não é difícil, professor Marcos, receber as bênçãos de Deus. Não é difícil você ficar sob a proteção de Deus. Não. Basta obedecer a Deus. Basta seguir aqui a sua doutrina, que é a palavra de Deus. É verdade. Não é difícil. Não. A palavra, ela vai ensinando como viver. Não precisa fazer ritual, não precisa doar tudo que tem, não precisa viver na miséria, nada disso. Não precisa viver nem na miséria, nem na riqueza, não, nada disso. A palavra vai ensinando a viver. E porque Deus nos criou para isso, para adorar. Nós somos a coroa da criação. A coroa vai aonde? Na cabeça. Então é o top, né? A última é o ser humano, que é para adorar Ele. Exato. Nós vamos adorando Ele com a nossa vida, com as atitudes, Ele vai movendo a nossa vida. E as coisas vão se resolvendo. É verdade. É muito mais difícil desobedecer. E a gente desobedece com mais facilidade. Mas Deus é tão bom que chega ali e nos perdoa. É verdade. Só basta mostrar o arrependimento de coração. É interno, é externo. Não. A gente quer mostrar por fora, Não. mas por dentro não se conserta. Não adianta nada. Você pode até enganar os homens, mas a Deus não. Mas de dentro para fora. Exatamente. Ponto 2 da lição: a obstinação de Zedequias e sua queda. Subtópico 1, a teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá,
não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava. E por sua própria conta, resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. Nenhuma novidade, né? Sim. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. O rei Zedequias, professor Márcio, havia sido imposto no trono pelo próprio Nabucodonosor. Né? Nabucodonosor tinha colocado Zedequias no trono, mas ele acabou se rebelando contra a Babilônia. O profeta Jeremias alertou a ele: não faça isso, se você for submisso a ele, a sua vida vai ser culpada. Mas ele não deu ouvidos ao profeta. Não. Ele achou que podia fazer por conta dele, né? Por ele ser escolhido pelo Nabucodonosor. Achou que não, eu tenho costa larga, como diz, né? Posso fazer o que eu quero. Não vai acontecer nada. Mas aconteceu. Exatamente. Mas ele também teve a sua oportunidade de se voltar para Deus. Senhor, não quero isso. Não quero isso na minha vida. Não quis também. Não quis saber. Todos tiveram oportunidade. Exatamente. E o fim de Zedequias ali, né, foi triste, né? O profeta Jeremias advertiu ele que se ele se entregasse voluntariamente, a sua vida seria culpada. Não, ele quis se rebelar contra Nabucodonosor. E o que acabou acontecendo? Seus filhos foram assassinados na sua frente. Seus olhos foram perfurados. E foi levado, arrastado para a Babilônia como prisioneiro. Tudo porque não ouviu a voz do profeta. Exato. Nós vimos aqui no trimestre inteiro, nós já falamos aqui várias nessa lição a respeito dos mensageiros de Deus, dos profetas de Deus, que falam a verdade, que alertam. Mas ele não ouviu o profeta Jeremias alertando para ele. E o seu final foi trágico. Subtópico 2, surdos aos avisos dos profetas. Jeremias advertiu o rei Ezequias, dizendo: caso se rendesse a Babilônia, sua integridade seria preservada, como já acabamos de dizer. Todavia, o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes, olha que problema, tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados. Havia ali uma falsa segurança, né? Sim. Justamente porque eles tinham o templo de Salomão, né? O poderoso templo de Salomão. Eles tinham as muralhas ali que eles achavam que iam ser... ninguém conseguia transpassar aquelas muralhas, ninguém conseguia chegar na cidade de Jerusalém. Então tinha essa falsa segurança, justamente por causa da religiosidade daquele povo. Eles achavam, o que acontece muito nos tempos atuais, eles achavam que Deus era bonzinho nesse sentido. Não, na última hora Deus não vai ter misericórdia. Deus criou todos com amor, não vai punir ninguém. Na verdade não é Deus que pune, quem se pune são as pessoas mesmo por desobedecer. Mas eles tinham como você falou, eles tinham essa confiança, autoconfiança. Falsa segurança. E toda vez que a gente tem essa falsa segurança e tem essa autoconfiança demais na gente, o perigo está ali na frente já. Exatamente. Porque a gente tem, como é que se vive? O professor disse muito bem que é tão fácil servir a Deus. Como é que a gente tem que servir a Deus? Com obediência. Confiança em Deus e obediência. Com certeza. Deu tudo certo, se foi fazer algo, deu certo, amém, mas foi Deus que me orientou. Verdade. A minha confiança está nele. E eles estavam tão convencidos da religiosidade que eles tinham, do tempo que eles tinham, da fama que eles tinham, porque todas as nações de volta conheciam a fama do Deus de Israel, né? Que eles disseram, não, aqui está tranquilo, não vai entrar ninguém. E o Jeremias falando, Jeremias que ficou conhecido como profeta chorando. Chorava, porque ele sabia o que ia acontecer. E não adiantou. Não adiantou nada. Por isso que nós temos que fazer como fez o rei Ezequias, né? Quando a Síria, que invadiu lá o Reino do Norte, o Mocativo, quando quis invadir também o Reino do Sul, exato, mandaram aquelas cartas, nós estudamos sobre isso também. Ele correu para Deus, né? Pegou, apresentou para Deus. Exato. Apresentou para quem ele tinha certeza que ia resolver o problema dele. Para Deus. Olha mais uma lição abençoada que tivemos esse trimestre. É verdade. Entregue para Deus. Entregue para quem realmente faz as coisas acontecerem, que o poder está nas mãos, que é Deus. Muita gente entregando seus problemas, abrindo o Facebook, mostrando para todo mundo, achando que vai ser resolvido. Não. Vai. Coloca na mão de Deus e descanse. Vai causar mais problema ainda. Exatamente.
Ponto 3 da lição. Jerusalém é cercada e levada cativa. Subtópico 1, a destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi nesse momento que o poderoso exército da Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória de Israel se foi. Triste fim, professor Márcio, a destruição e o cativeiro, né, de Judá. Sim. Ocorreram ali por causa da desobediência à aliança de Deus, que o povo tinha que obedecer. Tinha uma aliança feita entre o povo e Deus, e o povo desobedeceu. Então, por causa dessa desobediência que culminou toda essa situação, essa destruição e mortes, né? Exato. Foi gerado por desobediência. Sim. Não tinha mais. Agora era aquele momento que vai chegar, repito, vai chegar nessa nossa época, vai chegar o momento final, quando Jesus ia buscar a sua igreja. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, chegou o momento final. Exatamente. Vai acontecer. Olha, aqui levou mais de 400 anos, mas chegou. Exato. E vale destacar que a invasão ali da Babilônia, né, o cativeiro de Judá se deu ali em 3 partes, né? Sim. 3 etapas, né? Na primeira, que foi no ano 605, né? E Nabucodonosor ali derrotou Jeoaquim, né? Rei de Judá, e levou para a Babilônia muitos tesouros que tinha no templo, e junto com ele os filhos, né, das famílias mais nobres, né, que tinham ali, né? E entre eles estava o profeta Daniel, né? Foi levado cativo já nessa primeira, podemos dizer, a primeira remessa de cativos levado para a Babilônia, que foi no ano 605. Aí a segunda foi em 597, né? Nabucodonosor voltou novamente para Jerusalém, invadiu a cidade novamente, né? Saqueou ali o que tinha ficado para trás e levou mais 10.000 cativos. Essa segunda etapa. E a terceira e última em 586, que ele vem e acaba com tudo, destrói, incendeia a cidade, incendeia o templo e destrói tudo e leva aí mais um tanto do povo cativo para a Babilônia. Interessante que, professor Fabiano, nós falamos agora, ainda em instantes, sobre o alicerce que a pessoa está, que o crente está. Veja Daniel e seus amigos, eles tinham conhecimento tanto bem abalizado da lei, que ao chegar na Babilônia eles se recusaram a participar de tudo aquilo que não agradava a Deus. Eles colocaram a sua vida em risco. Poderia não dar certo, e o rei poderia mandar matar eles, mas eles não olharam esse lado da morte, né? E depois nós vamos ver, o Daniel vai passar pela cova dos leões e os amigos pela fornalha. Então eles tinham a raiz do Evangelho, nada tirava eles dali. O crente tem que ser assim. Paulo diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? O que? Ele faz uma lista lá dizendo que não pode separar. Então, quando se conhece o Evangelho profundo, conhece bem, está enraizado, sabe quem é o seu Deus, não se abandona assim não. Verdade. Interessante também que nessas 3 fases aqui, nessas 3 fases do cativeiro, né, como eu já destaquei, na primeira, o profeta Daniel foi levado. Na segunda, o profeta Ezequiel foi levado. Na segunda remessa. E na terceira, o profeta Jeremias também estava sendo levado, mas foi poupado por Nabucodonosor e acabou ficando ali para ver a destruição de Jerusalém, né? Daí que ele escreve Lamentações de Jeremias, que ele relata ali o estado que ficou a cidade, né? O estado destruído ali das pessoas ali. Nós vamos ver aqui no próximo ponto, né? A situação lastimável que ficou aquela cidade. Subtópico 2, a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam as esperanças e as virgens ficavam assentadas sem forças à beira do caminho. As crianças morriam de sede e fome, ninguém podia saciá-las.
fazer a leitura aqui, professor Márcio, dessa passagem Uma aqui. situação terrível. Lamentações, capítulo 4, versículo 3 ao 10. Jeremias ali relata como que ficou a cidade após essa destruição. Diz assim: até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhe dá. Os que comiam iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam o esterco. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu em um momento, sem que trabalhassem pelas mãos algumas. Os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos do que o corpo que os rubis, mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer mais do que o negrume. Não se conhecem nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pedaço de pau. Os mortos à espada, mais ditosos são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como transpassados por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Que situação horrível ficou esse povo. Acabou a nação. Tudo pela desobediência. Tudo por causa da desobediência, né? Agora, interessante também, professor Fabiano, quando você fazia a leitura, me veio à mente, é que daí lá na Babilônia, cativo, sofrendo, aí o povo começou a se arrepender. Aí lá o povo começou a ver o que eles tinham. Oh, nós tínhamos uma cidade, nós tínhamos um país, nós tínhamos Deus. E o mais interessante é que Deus é maravilhoso. Ele foi junto com esse povo lá. E lá ele começou a abençoar esse povo de novo. E eles começaram a se voltar para ele. Mas veja, eles saíram da casa deles e foram lá para um país diferente, sofrer, vivendo a lei diferente, para daí reconhecer que Deus é maravilhoso. Será que precisamos esperar isso acontecer? Não precisava, né? Não precisava, e nós também não precisamos passar por isso. Com certeza. Mas Deus não abandonou. Deus não abandona ninguém. Sempre que há um coração desejoso em acolhê-lo, em conhecê-lo, ele está pronto para responder. É verdade. Vale destacar para nível de conhecimento que foi bem nessa época ali, quando o povo é levado cativo para a Babilônia, como eles adoravam a Deus no templo de Salomão, e lá na Babilônia não tinha templo, foi nessa época que foram criadas as sinagogas. Sim, exatamente. Foi nessa Lá época. na Babilônia, que mais Lá, sinagogas, eles se reuniam, aí eles começaram novamente a buscar Deus. Lá começou o sistema de estudo, aí eles começaram a estudar, buscar Deus e compreender. E aí eles começaram a compreender por que eles estavam lá. Exato. Começaram a compreender, por isso estamos aqui. Quando os profetas falavam, e aí vai muito também da liderança que nós falamos, né? Porque a liderança, o profeta falando, mas a liderança falando outra coisa, franqueando outra coisa, né? Nós temos isso por aí, né? Vacina, não vacina, essa confusão toda. Os líderes dizendo, o líder dizendo, não vacina, o outro vacina, dá um rolo. Então era assim, então o povo via isso na liderança e Satanás ajudava e eles iam tudo para o lado errado. Lá não tinha mais liderança para influenciar, para mandar na cabeça deles. Lá o líder, eles sabiam que era o Nabucodonosor e seu exército acabou. Então lá eles começaram a entender por que Deus levou eles para lá. Isso aí. Quando eles voltaram, não tinha mais rei. Só que sofreram muito, perderam muitos familiares, perderam tudo, mas ainda os que reconheceram ainda alcançaram novamente o favor de Deus para a vida deles. Exatamente. Mas veja a importância de uma liderança, né? Se o líder fala, os seus liderados, a liderança é um reflexo, né? Reflexo. Do seu líder. Influência total está na liderança. Toda liderança, seja de uma nação, seja de uma igreja, tem influência e tem a responsabilidade sobre os seus liderados. Tinha um patrão que dizia assim, quando o líder senta, o liderado deita. É mais ou menos por aí. Se o líder deita, o liderado sobe. Some, é isso. Acabou. Ponto subtópico 3, partindo para o final. A esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza. Mas mesmo assim, não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade.
Portanto, assim como Jeremias mudou a sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Eu já tinha falado que a destruição e o cativeiro de Judá ocorreu por causa da desobediência do povo em não cumprir a aliança com Deus, né? Essa esperança aqui, professor Márcio, é por causa da aliança que Deus tinha e tem, né? Tanto com Jacó, na descendência de Jacó, e com o rei Davi. Exatamente. Né? Deus não ia deixar de cumprir a sua promessa. E o povo que começou novamente a estudar lá nas sinagogas, começou a ver as profecias de Jeremias e viu, opa, Deus vai cumprir. Vai ter um momento que nós vamos voltar para a nossa terra e Deus vai nos resgatar novamente. Então aquele povo começou a criar essa identidade novamente dentro da Babilônia. Depois nós já estudamos um trimestre sobre Neemias, né? Depois eles voltam para a Babilônia, para a terra deles, reconstroem tudo. Desobedece novamente, aí vem Jesus, passa todo aquele tempo, Jesus continua desobedecendo, aí no ano 70 depois de Cristo, eles perdem novamente, só que dessa vez não são levados cativos, eles são dispersados, né? É a diáspora. O general Tito, romano, o general chegou lá e expulsou todo mundo, destruiu o templo, que não tem até hoje, só as muralhas estão lá, né? E depois voltaram em 1948 para a sua terra, está lá hoje o Estado de Israel. Quer dizer, Deus cumpriu sua promessa, o povo de Israel tem sua terra. É diminuta perto daquilo que Deus prometeu para Abraão, mas eles estão lá no seu Estado. E o templo ainda será reconstruído, mas esse é assunto para uma próxima aula, professor. Exatamente, isso é um assunto para próximo trimestre. Talvez, né? Conclusão da nossa lição diz assim: a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa das suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa as suas misericórdias para com o seu povo. Elas não têm fim, novas são cada manhã. Vimos aí que o cativeiro de Judá trouxe consequências drásticas, né? E prejuízos ali irreparáveis, professor Márcio, para o povo judeu, né? Além da destruição do templo, a destruição da cidade de Jerusalém, ocorreram muitas mortes, né? Fome, desprezo, a miséria também que chegou para quem ficou lá na terra, né? Que não foi levado cativo. Tudo isso poderia ter sido evitado. Se eles tivessem obedecido a Deus. Se estivesse ali atentado à palavra de Deus. O povo de Judá não ouviu os profetas, não ouviu Deus alertando a eles, né? Verdade. E para a mensagem dos profetas, né, que chegava até o povo, eles não davam ouvidos, né? E essa história aqui, professor Márcio, do povo de Israel, a nação de Israel do cativeiro, foi escrito para nós mesmos. Sim. Para nossa advertência. Para nós estarmos atentos à palavra de Deus, a tudo que Deus tem falado através dos profetas que se levantam. O sistema é outro, mas as consequências são as mesmas. Exatamente, para que nós não caímos no mesmo erro desse povo. Exato. Foi um trimestre que nós estudamos aí, vimos quantas coisas erradas esse povo fez, né? Sim. Já falamos aqui na aula de hoje que era tão fácil, né, seguir os mandamentos, e acabou culminando aí no cativeiro. Nós vimos aí na aula de hoje tudo destruído. O que começou com Salomão e o rei Davi, né? Exato. Templo magnífico, cidade poderosa, tudo destruído, tudo levado à pó. Aquilo que era para ser o centro do mundo. Exatamente. Era para as nações do mundo inteiro olhar para Israel e dizer: eu quero o Deus de vocês, pela desobediência daquele povo, foi destruído tudo. Exatamente. Então que nós possamos aí, através dessa história do povo de Israel, trazer para nós também. O que estamos fazendo, né? Exatamente. Não vamos cometer os mesmos erros. Exato. Fazendo um complemento aqui, professor Fabiano, com a sua permissão. Sim. O segundo livro dos reis começa com Elias arrebatado ao céu. O segundo livro dos reis estamos terminando de estudar hoje, né? Começa então com Elias sendo levado ao céu. Esse é o destino aguardado por todos aqueles que servem a Deus. Mas o livro termina com o povo de Judá
Judá conduzida ao exílio, como cativos, humilhados. A experiência do reino de Judá no cativeiro é um alerta para todos os crentes quanto à idolatria e os falsos. Quando a idolatria e os falsos deuses ocupam o coração, Deus abomina a idolatria. Então nós temos que fugir da idolatria, conforme está na orientação do apóstolo Paulo. Fugir da idolatria e da desobediência. Professor Fabiano, para irmos para o céu com Jesus, nós temos que obedecer, ser humilde e perseverante. Deus abençoe. Deus abençoe.